Glória a Deus. Vou precisar. Quem trouxe a Bíblia? Levanta ela bem alto. Parabéns, irmão. Eu esqueci a minha. Mas tem uma justificativa. É que eu uso o celular. E eu não poderia. Então assim, ó. Bruno, se eu não posso usar o celular, eu preciso de uma Bíblia. Eu vou... Pode ser a da Jéssica, tu leu o que eu vou pregar. Já deve estar marcado. Ali, ó, bem certinho. Vocês estão me ouvindo bem aí no fundo? Eu vou dizer para vocês que o som aí no fundo está melhor que aqui na frente. Para entender. Né? Mas eu gosto de estar mais perto do barulho. Sentou? Agora fica em pé, né, irmão? Nós vamos ler a Bíblia, que falta de educação, fica em pé, hein? Mas vocês não tem jeito mesmo. Hã? Eu sei, é só para acordar. Ezequiel 47, para quem viu a irmã iniciando o culto, eu pensei que eu ia ser o primeiro a pregar, e eu disse, eu vou pegar essa aqui, que os outros que vão pregar vão ter que pegar outra, né? Daí a gente é o primeiro e escolhe. Mas não, a Jéssica me passou a perna. E começou já pregando, mas eu vou continuar a pregação dela. Ezequiel 47, primeiro. Ezequiel 47. Eu sei que vocês já estão desacostumados a mexer com a Bíblia, então vou esperar achar. É um pouquinho antes de Daniel. Aí você vai um pouquinho depois de Gênesis. Aí vai Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Vamos tentar virar essa caixa um pouco mais. É que está... Eu dei uma aumentada, vamos ver se melhora. Ezequiel capítulo 47, versículo 1 diz assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo, do lado sul do templo, do sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste. E a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Enquanto ia medindo 500 metros, ele levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda, que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio, situado a leste
até descer a Arabá, onde entra no mar, quando deságua no mar. A água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até Englaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados. Serão deixados para em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão, e os seus frutos, as árvores frutíferas de todas as espécies, crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão, e os seus frutos não cairão, todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Amém? Você pode sentar? Glória a Deus. Irmão, só para avisar que se você dormir, você vai tomar uma vuvuzela nas orelhas. E não adianta ficar brabinho, não. Se ficar brabinho, vai tomar outra. Tem que encher, senão fica voando. Pega um copo da Cris ali, que daí senão tu vai encher muito. Um copão. Glória a Deus. Então, não é para dormir. Olha para a pessoa do seu lado e diz, não é para dormir, irmão. Diz para dormir era ontem de noite. Ai, mas tinha barulho. Ah, vai te catar. Mas aí que é certo. Se tivesse na guerra, não ia dormir agora? Não, né? Ia estar lutando. Glória a Deus. Vocês são muito resmungão, sabia? Pá, que gente chorona. Eu vou dar uma de velho e vou dizer, na minha época de retiro, o retiro era feito em escola. A gente dormia no chão, só num colchonete, e a mochila do lado assim, aí outro colchonete, outra mochila. Não tinha chuveiro, era um buraco na parede, assim, ó, que tu abria e saía água. E para os homens, para as mulheres, não tinha luz nos banheiros. Tinha marimbondo, teve um que tinha uma cachopa dessa altura, que não é mentira. Dentro, os marimbondos fizeram dentro do banheiro um troço assim, ó. Aí só tinha um vaso, porque os outros marimbondos tomaram conta. Aí você vem me dizer, eu não consegui dormir. Aí vai tomar um Dramin. Tinha um que não tinha água para tomar. A gente tinha que comprar, passamos uma refrigerante, que não tinha nem água para comprar, 3 dias tomando refri. Parece um sonho, irmão, mas tem uma hora que o corpo pede água. E não era Coca-Cola, era refrigereco. Aí disseram para nós assim, ó, ai, vai ter um chafariz para nós tomar banho de tarde. Ah, beleza, né? Vamos no chafariz se banhar, tirar umas fotos. Eram uns splinter no meio do campo fazendo assim, ó. Era o chafariz para nós tomar banho. Muita fake news. A gente dormia às vezes no ginásio que ia ter o culto. Aí tu ia dormir, o pessoal já levanta, que está na hora do culto. Ah, pessoal, aí é vocês com um quartinho, tem até porta nos quartos. Ventilador, mas isso é um luxo. Pessoal, e deixa eu explicar para vocês, né? Tem chuveiro a gás que esquenta depois de um tempo. E o pessoal me dizendo, tomei banho gelado. Tomou banho gelado porque quis. O lado esquerdo é água quente. Você abre e deixa correr até ela ficar quente. E aí você tempera com o lado direito, abrindo devagar a água gelada. Quente. Ah, mas eu liguei e não esquentou. Sim, irmão, não é chuveiro elétrico, é a gás. Tem que esquentar. Deixa ligadinho ali enquanto você faz o 2.
Aí quando você for tomar, já está quentinho. Ah, vocês não são chique. E nem eu, né? Ficar falando essas coisas. Acordou? Então agora a gente pode... Era pro Bruno ter avisado isso ontem, né? Mas ele quis sacanear vocês. É para vocês tomar banho gelado primeiro. O pessoal gosta de que vocês interajam, mas comigo aqui, ó. É paralelo, fica ruim. E daí a gente perde o visual. Interage aqui, interage aqui. Nós estamos num retiro que o tema é imersão. Não é imersinho. É imersão. Por que imersão? Porque, como nós lemos ali em Ezequiel, existem níveis da sua comunhão como cristão e do seu fluir no Espírito Santo. Existe um primeiro nível que a palavra de Deus diz que o homem levou Ezequiel para ver uma água que fluía do templo. E quando lemos água na Bíblia, nós entendemos que é o Espírito Santo. Água, vento, fogo, azeite, vinho. Por isso que às vezes a pessoa lê a Bíblia e não consegue entender do que está falando. Normalmente isso está falando do Espírito Santo de Deus. Um fluir de água, um fluir de fogo, um fluir de vinho, de óleo. E a palavra diz: beba da água do Espírito, flua no rio do Espírito, beba do vinho que não lhe deixa falando sandices, mas embriaguei-vos do Espírito de Deus. Fala sobre a unção que corre na vida do cristão. Fala que no Pentecoste veio o vento e veio línguas como de fogo, repartidas, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então o importante é você ter o fluir do Espírito de Deus na sua vida. Mas como nadar não é de uma hora para outra, fluir no Espírito também não é de um momento para o outro. Veja que o anjo ele foi levando Ezequiel e o Senhor, e ele foi medindo, ele media 500 metros e então caminhava, media mais 500 metros e então caminhava, e mais 500 metros e então caminhava. Veja que Ezequiel não foi jogado no fundo de primeira, né? Apesar que a gente vê aqueles videozinhos do cara jogando a criança para aprender a nadar, né? Vai. Mas a gente sabe que para nadar não é assim, não se joga assim. Você tem níveis, porque senão se afoga. Você cristão tem níveis. Hoje aqui nós temos níveis diferentes. Tem gente que está começando a experimentar a presença de Deus. Tem gente que já aprendeu a fluir no rio de Deus. Tem gente que está no início e que infelizmente nunca vai sair do raso. Experimenta Deus só na parte rasa. Não consegue mais fundo, não consegue mais profundo, não consegue se deixar levar. Veja que ele diz assim: existe esse rio, e então o anjo mediu 500 metros e a água batia aonde? Isso, nos tornozelos. O pessoal aqui da frente, vocês pensam que eles não prestam atenção, né? Que eles só dormem. Dormindo tá vocês aí, ó. Olha o seu tornozelo aí. Para quem não sabe o que é o garrão, tá? Tornozelo, o que é isso? Olha o garrão, né? O primeiro nível de um cristão é a água no garrão.
Você já caminhou na beira da praia com água só nos pés, irmão? É bom, né? É bom, refresca, você caminha de boa, né? É legal. Até dói um pouco os pés por causa da areia, mas daqui a pouquinho você acostuma. E aí você caminha fácil, refrescante, uma delícia. E o primeiro nível do cristão é esse. Às vezes a gente chega na igreja e só vê as coisas boas. Ah, como é bom caminhar no início. Refresca, você caminha fácil. Você diz, é bom ir no culto, é bom ir na igreja, é bom ver os amigos, é bom ir no retiro, é bom ouvir a pregação, é bom cantar, é bom as músicas. Ai, é tudo muito bom. Bom, bom, bom. E o primeiro nível é esse. De repente você está entrando na primeira paixão, quando tudo ainda é legal, tudo ainda é o máximo, e ninguém se levantou, todo mundo te apoia, todo mundo diz, vamos junto, vamos no retiro, vamos no culto jovem, vamos na igreja. Oh. Só que é um nível raso. Você ainda caminha com os teus pés. Você ainda vai porque está se sentindo feliz. Porque na hora que aquilo começa a lhe incomodar, você já começa a dizer, não está legal isso aqui. Não está bom, esse nível aqui para mim, ou vou mais fundo, ou caio fora. E muita gente cai fora, porque ele sente que já não tem mais nada ali para ele. Você já foi na praia e ficou só molhando os pezinhos, irmão? Cansa. Tem uma hora que você diz, ou eu entro nessa água e me jogo, ou eu vou embora, porque ficar só caminhando aqui não cansa. É chato. Começa a ficar um nível que incomoda. E de repente você já tem se sentindo incomodado, dizendo, eu sei lá, ou isso não é para mim, ou eu preciso ir mais fundo. E aí a palavra de Deus diz que quando chega essa medida, se mede mais 500 metros. Você prefere entrar na água ou ir embora? Vou dizer, de repente você chegou agora e ainda está animado, que bom, mas quando chegar um momento que você vê que, está faltando alguma coisa, vou dizer, não é para fora que você vai encontrar água. Não é saindo da igreja, não é abandonando, não é virando as costas, porque aí o mundo vai oferecer outros atrativos e que não expressam o que Deus quer para a sua vida. E aí diz que ele entrou mais 500 metros porque o profeta estava seguindo a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você vai mais fundo. E aí mais fundo a água já estava nos joelhos. Olha para o seu joelho aí, irmão. O joelho tu sabe o que é, né? A água já estava no joelho. Já caminhou com água no joelho, irmão? É difícil, não é? Você começa aqui, a empurrar a água para ela ir, as pernas vão ficando pesadas. É uma fase bem difícil. É a fase que você ainda não está acostumada com a temperatura da água, e a água te dá uns arrepios, você vai, a água dá umas batidas e ainda não molhou as costas, né? Daí ainda não está tudo gelado, você está não está num ambiente estranho, não é? Andar com água no joelho é um ambiente muito estranho. Ele é difícil, ele é pesado, e você não está estranho, não está acostumado com aquela temperatura.
E isso é natural também na vida do cristão. Chega um minuto e um momento que a água para você fica estranha, fica pesado. Você diz, meu Deus, eu não sei, parece que as coisas estão se levantando contra a minha vida. Parece que está todo mundo me perseguindo. Parece que é luta, é provação, é dureza. Alguns chamam de deserto. É um momento difícil, é um momento pesado. É um momento que você ainda não tem o Espírito Santo completamente na sua vida. Mas você não é um iniciante. Você já tem mais ou menos ali, mas ainda não sabe como. Eu queria falar em língua, mas eu não falo. Eu queria entender o que é esse fluir que eles falam, mas eu ainda não entendo. Eu queria fazer a obra de Deus, mas eu ainda não faço. E aí tem que começar a rejeitar alguns pecados e rejeitar algumas manias, algumas coisas, e isso é pesado. Existe um problema que às vezes as pessoas querem cobrar daquele que está chegando na igreja, que ele já mude de vida, mas não, irmão, não é para quem está chegando. É para quem está querendo ir mais fundo que a gente começa a dizer, tudo bem, você quer ir mais fundo? Agora você precisa mudar. E mudar é difícil. É uma jornada bem difícil, bem cansativa, bem dura, porque caminhar com água no joelho não é fácil. Alguém acha fácil? Não é, né? E fluir com água no joelho é complicado. E aqui entra mais um ponto, irmão, onde você enfrenta essa turbulência e vai mais fundo, mas infelizmente muita gente prefere voltar para trás. E aí abandona o rio de Deus. Por quê? Porque está difícil, está pesado. Quer que eu mude, quer que eu fale diferente, que eu me vista diferente, que eu tenha um dialeto diferente, que eu tenha atitudes diferentes, que eu me comporte da forma que a Bíblia diz que eu tenho que fazer e não como eu quero fazer. E aí fica difícil caminhar com água no joelho. Mas você quer ir mais fundo, irmão? Quer ir mais fundo? Porque existe mais fundo, e a palavra diz que ele mediu mais 500 metros, então a água já estava nos ombros, nos lombos, os ombros, do joelho, e a coisa é ali. Mas agora a água está nos ombros. Já é um momento melhor. O teu coração já está dentro da água. Você já tem amor pela obra de Deus. Você já sente que está no ambiente certo. Esperar que se ela dormir, ela vai derrubar o bebê. É que tem que abrir o olho, senão vai derrubar a criança, vai derrubar. Não, é medo. E aí a água está no ombro. O coração já está ali, você já molhou as costas, já se acostumou que a água faz parte de você. E água no ombro é bom, né, irmão? Porque você encosta o pé no chão, você ainda se sente seguro. Quantos já foram assim até um certo nível na água assim, que ela fica ali boa, você alcança o pé no chão, fica de pé, é bom, né? É bom? Fala comigo, fala comigo. Você não falar comigo, você vai responder em sonho. E a água ela já está ali nos ombros. Você já consegue boiar um pouco, você já consegue nadar um pouco, você já consegue relaxar. A onda ali já não é mais tão forte, né? Se você está no mar, você já passou a parte onde a onda quebra e você fica ali de boa. Se é no rio, você já fica mais tranquilo. A água está ali, você está firminho. E é bom. Eu vou dizer para você, irmão, quando você aprende a botar o teu coração no Senhor, e aí você passa as dificuldades de ter uma vida transformada, fluir no rio de Deus é bem mais tranquilo.
Só que tem só um problema nessa fase. É que você ainda não imergiu. E quando você está com a água nos ombros, o que fica de fora da água? A cabeça. E sabe qual é o problema de não ter a cabeça na água de Deus? É que você não pensa como Deus pensa. Você não fala o que deve falar. Você não vê o que deve ver. Você não ouve o que você tem que ouvir. Porque a sua boca está fora da água. Os seus olhos estão fora da água. Os seus ouvidos estão fora da água. E a sua mente está fora da água. Os seus pés ainda estão no chão e você ainda está andando como você quer. E hoje é o que mais tem dentro da igreja. Pessoas com água até os ombros, que esqueceram de ir mais fundo. Isso é um problema. Não é assim que eu penso. Não é desse jeito que eu acho que tem que ser. Não, eu vou conforme eu quero ir. Eu ando do meu jeito. Eu falo o que eu quero falar, eu falo mesmo. Aqui ó, comigo é assim. Eu falo, depois eu penso. Está errado. Não é do jeito que eu acho que tem que ser a igreja, não é? E aí a boca começa a falar o que não era para estar falando. E os ouvidos começam a ouvir o que não era para estar ouvindo. E é emprestando a boca para falar fofoca, emprestando o ouvido para ouvir fofoca, é olhando para a igreja e vendo defeito. Eu só vejo defeitos. Olha quanta gente lá no início que não consegue entrar. Aí olha para o lado, olha aí, meu Deus do céu, olha para o lado aí. Aí começa a olhar para o lado e só vê gente feia. Por quê? Porque o olho não está nas coisas de Deus, você não vê o Espírito de Deus nas pessoas, você só vê a feiura. E tem gente feia, né, irmão? Tem, existe. E o pior que são a maioria, né? Então, irmão, não se sinta solitário. Eu sou feio. Bem-vindo ao time dos feios. Não é meu caso, mas tem muita gente aí que concorda com você. Mas a verdade é que você não entregou totalmente para Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque se você medir mais 500 metros, a palavra diz que ele, profeta, não podia mais caminhar. Só se podia atravessar a nado. E para quem já tomou banho em rio, sabe que para você atravessar um rio a nado, você não pode ir contra a correnteza, porque você não sai do lugar. Para atravessar um rio a nado, você tem que fluir. Você vai ter que deixar a correnteza te levar. Não é mais os teus pés que te guiam, não é mais a tua mente que te guia, não é mais teus olhos, não é mais os teus ouvidos. Você entra na correnteza e vai. Existe um momento na vida no cristão, e é um momento raro, em que ele aprende a fluir no Espírito de Deus. Que ele entrega a mente, ele entrega o coração, ele entrega as pernas e diz: Senhor, me leva onde tu quer levar, me leva onde o Senhor quer que eu vá. Dirige a minha mente para que eu pense o que eu devo pensar, dirige os meus lábios para eu falar o que eu devo falar. Que os meus olhos vejam o que eu devo ver e não o que eu quero. O momento onde você começa a rejeitar a sua carne e começa a viver pelo Espírito de Deus. Esse momento raro é o momento que nós queremos que você encontre. De repente você está começando ainda e não consegue entender o que acontece aqui. De repente você ainda está com dificuldade, está caminhando, se arrastando, chegou aqui no arrasto. De repente você já tem a água no seu coração, você já entregou teu coração para Jesus,
mas ainda quer que a igreja seja do jeito que você quer que ela seja. Mas existe um momento que você começa a ser o que o Espírito de Deus quer que você seja. E a palavra diz que nesse momento o profeta é levado para outra margem. É muito bom você estar nesse momento. Mas por que ele saiu do rio? Olha para a pessoa do seu lado e diz: por que ele saiu do rio? Se é tão bom, por que ele foi para o outro lado? Jesus respondeu isso, irmão. Ele disse: porque aquele que bebe a água que eu dou jamais terá sede, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Você deixa de entrar no rio para fazer outras pessoas entrar. Você começa a fluir o rio de Deus. O santuário passa por você. Você se torna o santuário do Espírito Santo. E do seu interior começa a fluir o Espírito. O problema, irmão, é que tem gente que quer fluir o Espírito antes de passar por todas as fases. Antes de ter a sua mente completamente voltada para Deus. Antes de ter os seus lábios completamente voltados para Deus. Antes de ter os seus olhos. E aí a pessoa tenta forçar o rio e o rio não flui. Porque para o rio fluir da sua vida, você tem que ser o santuário. Porque essas águas fluíam da onde? Do liminar do templo, ou seja, debaixo do templo. Eles fluíam do santuário de Deus. E a vida da pessoa que está na outra margem é tão diferente, que a palavra de Deus diz que então ele viu árvores frutíferas. Ele parou de olhar para as águas e ele começou a ver o quê? Frutos. Uma árvore que a sua folha servia como medicamento e o seu fruto como alimento. A pessoa que atravessa as águas, ela começa a curar outras pessoas. Ela começa a alimentar outras pessoas. Ela diz que toda espécie de animal começa a fluir naquele rio. E aquele rio chega no Mar Morto. E quando ele chega no Mar Morto, ele sara o Mar Morto. E aquelas águas que não produziam peixes começam a dar toda a espécie de peixe. Deus quer que você seja uma vida que cura vidas. Que você seja uma árvore que produza alimento. Mas para que você comece a gerar vida, para que você comece a gerar alimento, os teus olhos não podem ainda estar fora da água do Espírito. A sua boca, a sua mente, o seu coração, as suas pernas. Eu não vou mais onde eu quero ir. Eu não falo mais o que eu quero falar. Mas eu fluo no Espírito de Deus. E o Espírito de Deus flui de mim. Isso é bem perigoso, irmão. Porque às vezes Deus está fluindo num culto de uma pessoa. E às vezes o ministro acha que está fluindo dele. E aí ele não muda a sua vida, não muda as suas atitudes, porque ainda acha que é dele que flui o Espírito de Deus. E esses dias eu estava num culto onde Deus começou a me mostrar fontes. E as fontes jorravam de vidas assim, espalhadas. Mas não jorrava do ministro. E o culto estava pegando fogo, porque existia mais de uma fonte jorrando. Mas da vida do ministro não fluía. E aí eu descobri que existem pessoas que manipulam o rio de Deus, mas que às vezes não estão fluindo no rio de Deus. E aí eu entendi que quando a palavra diz que chegará um dia onde nós vamos prestar conta diante de Deus,
E alguns chegarão e dirão: Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu falei outras línguas, no teu nome eu curei o enfermo. E o Senhor vai olhar para ele e vai dizer: aparta-te de mim, maldito, porque eu não te conheço. Irmão, não é porque você tem um cargo na igreja, não é porque você tem um ministério na igreja, que você não pode ser uma fonte seca. Não ache que é porque você está no altar que você é uma fonte. Porque existirão fontes no altar de Deus que não conhecem ainda a Deus. E que um dia Ele dirá: aparta-te de mim, maldito. Porque você flui em outras fontes. E aí você acha que está arrasando. Mas às vezes está um irmãozinho lá, uma fonte lá no meio. E você já se tornou uma fonte seca. Já não tem mais nada, mas o culto pegou fogo e você acha que pegou fogo de você. Essa palavra, ela não é só para quem está começando, essa palavra é para todos nós. Todos nós precisamos de uma imersão. Todos nós precisamos de um poço que flui água e não um poço entulhado. De repente você tem emprestado os teus olhos para o inimigo. Você tem emprestado os teus lábios para o inimigo. Tem emprestado a tua mente para o inimigo. Tem emprestado os teus ouvidos para o inimigo. Tem emprestado o teu coração para o inimigo. Tem ido com os teus pés em lugares onde Deus não está. E aquilo que um dia foi fonte, hoje já secou. Aquilo que um dia foi santuário, hoje já não é mais. A água, ela só flui do santuário, irmão. É preciso ser santo. E é preciso permanecer santo. Que tipo de templo você acha que o Espírito Santo habita? Em qualquer templo? É por isso que eu como bastante. Porque se é para ser um templo do Espírito, eu quero ser o maior, né? Se é para ser uma casa, eu vou ser uma mansão. É só para você acordar, irmão. Já estava tudo dormindo. Olha a importância que tem você entrar no rio de Deus. Preste atenção que a palavra de Deus fala que o mar é morto. Sabe qual é a diferença do rio para o mar, irmão? É que o rio, ele tem uma nascente que está sempre fluindo. Se você matar a nascente, você mata o rio. Se você polui a nascente, você polui o rio. O mar é gigantesco, é imenso. Tem lugares que o mar está poluído, tem lugares que não está. Tem lugar que tem peixe, tem lugar que não tem. A água é parada, você olha lá, tem umas correntezas, pouca coisa. Mas é uma água estagnada. Mas o rio, ele tem um fluir. O rio, ele tem uma origem. Você não pode ser uma água parada, uma água estagnada. Você tem que estar sempre no fluir de Deus. Você não pode deixar a tua fonte secar, irmão, e nem a tua fonte poluir. Porque senão o rio inteiro será poluído e o rio inteiro vai secar. Há uma importância. Quantos querem mais fundo? Então fica de pé.